Bom, sejam todos bem-vindos a esta live dos Teens. Nós estamos felizes por mais um sábado, podemos estar aqui agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua vida. Olha só, eu tenho 1,50 m, vocês viram que se eu ficar aqui atrás, nem aparece. Então a gente vai dar um jeito aqui de colocar o computador um pouco para o lado e eu divido a tela com ele. Só um momentinho. Se você puder, compartilhe esse link com alguém da sua família, compartilhe esse link nas redes sociais, traga o maior número de pessoas possível, porque hoje o tema da mensagem é como vencer a incredulidade. E nos tempos em que estamos, é importante que tenhamos fé suficiente para romper as barreiras que foram nos colocadas e que muitas vezes são maiores do que nós. Nosso texto base está em Marcos, no capítulo 6, versículo 1, 5 e 6. Se você puder, pegue a sua Bíblia. Estamos muito felizes por contar com cada um de vocês aqui hoje. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Paizinho querido, nós estamos aqui, precisamos do Senhor. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem ao nosso coração. E mais do que isso, Pai, traz a nossa mente cativa ao Teu entendimento. Ajuda-nos a colocar em prática as boas novas que o Senhor tem para nós. A crer, porque crer não é acreditar quando o óbvio já está na nossa frente. Mas crer é trazer daquilo que não existe, aquilo que em nome de Jesus nos foi prometido e será realidade na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos lá. A incredulidade, então, olha que bênção. Vamos lá. A incredulidade, ela é a falta de fé ou a recusa em crer. Ou seja, uma pessoa incrédula, ela tem falta de fé ou ela se recusa a crer que Deus pode fazer aquilo que Ele já prometeu que faria. E a gente, antes de entender um pouquinho sobre como vencer a incredulidade, a gente vai entender o resultado da incredulidade na nossa vida. Então, você, teen, que está nesse momento ouvindo essa palavra, por favor, e tem algum amigo, alguma amiga que precisa ouvir sobre fé, faça o favor e encaminhe o link para ele. Fala, olha, dá uma olhadinha aí, acabou de começar e vai falar sobre como vencer a incredulidade. Nos tempos em que nós estamos, é importante nos agarrarmos ao Deus da nossa salvação para vencermos tudo aquilo que tem vindo contra nós. Então, a incredulidade, ela vai trazer a ausência de milagres, como a gente viu ali no verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, o próprio Jesus Cristo ficou admirado com a incredulidade daquelas pessoas. E se você entender um pouquinho o contexto, Jesus, ele estava na sua cidade. Aquelas pessoas viram Jesus crescer, aquelas pessoas viram Jesus pequenininho, viram ele na sua adolescência e agora no início do seu ministério. E aquelas pessoas, por olharem a aparência do que conheciam sobre Jesus, da história cronológica deles, eles deixaram de viver milagres e maravilhas que só o Senhor Jesus Cristo seria capaz de fazer. A ausência de milagres, ela é reflexo da nossa incredulidade. A incredulidade faz com que a gente desagrade a Deus. E você sabe por quê? Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é pela fé que nós nascemos de novo. E lá em João 1, 12 e 13 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, pela fé nós nascemos de novo. E a incredulidade nos faz duvidar disso, de que há um novo nascimento e uma nova vida em Cristo Jesus. Pela fé nós adoramos a Deus. Olha lá o que está escrito em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo por meio do corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós adoramos a Deus. E isso faz com que as nossas atitudes sejam atitudes de filhos amados, filhos que refletem a glória do Senhor, filhos que refletem o caráter de Cristo, e não mais a nossa natureza pecaminosa, que quer mentir, que quer roubar, que quer invejar e fazer outras coisas que são naturais do ser humano. Vamos lá, pela fé, nós também vemos a face de Deus. E essa parte é realmente impressionante, porque nós veremos. Isso a gente ainda não vê concretamente, mas nós o veremos face a face. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Apocalipse 22:4 diz. Então, essa esperança pela fé nós temos, de que o veremos face a face, de que Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus, Ele mesmo voltará, e nós o veremos e o conheceremos como nós somos conhecidos. Ele nos conhece plenamente. Hoje, nós o conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, por isso precisamos crer no Senhor, para que sejamos salvos, nós e a nossa casa. A incredulidade te rouba isso. E a incredulidade também nos inclina a duvidar e nos torna inconstantes. Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8 diz: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, a incredulidade vai gerar dúvida no seu entendimento e no seu coração. E as pessoas que duvidam, elas não alcançam o favor do Senhor. Elas se tornam inconstantes, porque, ora, beleza, eu acredito, eu estou aqui, eu estou na comunhão dos irmãos e eu tenho fé suficiente para superar. Mas, ora, eu estou sozinho e aí é como se o meu gás acabasse, se o meu fôlego fosse insuficiente. Isso é inconstância. E hoje a inconstância tem, infelizmente, feito naufragar muitos adolescentes ao redor do mundo. Essa inconstância de um momento estar no meio de amigos e numa euforia, e naquela mesma noite chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, ter pensamentos suicidas, ter pensamentos de depressão, de ansiedade. Essa inconstância é gerada pela dúvida. Dúvida de que há alguém soberano sobre todas as circunstâncias, e Ele é Deus. Quando nós não conseguimos acreditar nisso, por conta da incredulidade, o Senhor, infelizmente, Ele é limitado naquilo que pode fazer, porque, embora Ele tenha todo o poder, Ele depende também que nós venhamos abrir a porta do nosso coração para que Ele entre e faça morada e ceie conosco e comece um relacionamento verdadeiro. Então, vamos cessar, se ainda há dúvidas no seu coração, isso pode ser fruto da incredulidade que ainda está enraizada ali. Dê uma olhada na sua vida, dê uma olhada nos seus valores, nos seus conceitos e comece a repensar. E, por último, a incredulidade, ela resulta em murmuração. E o que seria murmuração? Murmuração, por definição, é o ato ou efeito de reclamar, maldizer. Vamos ver o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, verso 21. Não sei vocês, mas quando eu ouço murmuração, eu me lembro do povo de Israel quando saiu do Egito. Eles murmuraram diversas vezes. E que não sejamos como esse povo, amém? Lá em Romanos 10, verso 21, diz o seguinte: Mas a respeito de Israel, ele diz: O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Lá em Números, no capítulos 13 e 14, a gente vai ver a parte em que Josué, Caleb e outros 10 espias foram ver a terra prometida, Canaã. E eles voltam com um cacho de uva muito grande, 2 pessoas foram necessárias para carregar aquele cacho, e eles contam tudo que viram ali naquela terra.
E aí, Josué e Caleb falam, não, vamos lá, o Senhor é conosco, Ele nos entregará essa terra nas nossas mãos, como prometeu aos nossos pais. E os demais 10 espias, eles falam, não, mas essa terra é de gigantes, eles vão nos pisar como gafanhotos, vão nos vencer, não adianta, vamos morrer aqui. E aí, no capítulo 14, eu acho muito curioso, porque o povo começa a reclamar, murmurar mais uma vez. Senhor, e agora o que vamos fazer? Era melhor termos voltado para o Egito. O Senhor nos tirou de lá para perecermos aqui. E muitas vezes, o povo de Israel, ele tem esse tipo de diálogo com Deus, por não crer. Por causa da incredulidade, eles se rebelam contra Deus, eles maldizem o Senhor que abriu o mar vermelho, que todos os dias provia o maná, que proveu codornizes para eles quando eles pediram carne, e nós muitas vezes somos assim também. Somos insaciáveis no nosso desejo por algo a mais. Então, o Senhor nos concedeu uma casa, o Senhor nos concedeu uma escola, o Senhor nos concedeu uma família, mas a gente acha que aquilo nem sempre é suficiente. Podia ser uma família diferente, eu podia morar em outro bairro, meus pais podiam ter outro carro, eu podia estudar numa outra escola, podia fazer parte do grupo de meninas ou meninos que são mais influentes. Nós sempre queremos algo a mais, e isso demonstra incredulidade, porque se nós confiamos de verdade no Deus a quem servimos e no quanto Ele tem provido e cuidado de nós, o nosso coração estará grato e satisfeito, porque Ele já disse e fez tudo o que precisava. Mas quando nós somos incrédulos, nós tendemos às murmurações e à falta de gratidão, o que é algo muito sério. Lá em Êxodo, no capítulo 16, verso 3, diz o seguinte: disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Só para que vocês entendam um pouco. Eles estão falando aqui que se sentavam ao redor das panelas de carne e comiam à vontade pão. Não sei se vocês lembram, mas o povo era escravo no Egito. Eles não eram senhores da terra que tinham tudo do bom e do melhor. Se algum dia eles sentavam para comer carne ou pão, era depois de um árduo dia de trabalho escravo. Agora, vocês entendem como a visão desse povo estava limitada pela incredulidade? Porque eles olharam para trás e nos tempos de escravidão, eles acharam mais prazer do que na promessa que o Senhor já tinha feito de entregar-lhes a terra prometida. Nós precisamos cuidar para não olhar da mesma maneira. Às vezes olhamos para trás uma oportunidade de emprego, de estágio, ou qualquer outra oportunidade que nós vivemos e que nós estávamos sob o domínio de Satanás, naquele momento, sem o esclarecimento do Espírito Santo, e olhamos falando, puxa, dá até um pouco de saudade daquele relacionamento que nós temos certeza que não foi direcionado por Deus, dá até um pouco de saudade daquelas amizades que nós temos a certeza de que não foram levantadas pelo Senhor para a edificação. Então, vamos prestar atenção naquilo que nós pensamos e na maneira como olhamos para trás, para que, em nome de Jesus, a incredulidade não se faça presente. Nós também temos um outro texto muito interessante, em Judas, capítulo 1, verso 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. E isso é reflexo da incredulidade, porque se há uma nova vida em Cristo Jesus, se há o novo do Senhor para nós e a certeza do cumprimento das promessas de Deus, nós não vamos adular as pessoas que estão ao nosso redor por interesse, porque já sabemos que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Sabemos também que lá em 1 Pedro 2,1 está escrito: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Quando o nosso coração é incrédulo e a ingratidão se manifesta, isso será manifestado também em palavras, porque a boca fala que o coração está cheio. Se vocês estivessem aqui, eu já ia falar, a boca fala que o coração está cheio. Mas, como vocês estão em casa, eu tenho certeza que lendo a palavra do Senhor diariamente nos seus períodos de devocional, vocês saberão colocar o restante do versículo sem problemas, né? Vamos lá.
1 Pedro 2,1, então, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Que você possa começar a perceber se no seu coração ainda há espaço para inveja, se ainda há espaço para palavras maledicentes, palavras ruins que não são proveitosas para a edificação daqueles que ouvem, porque isso pode ser indício de que ainda existe incredulidade no seu coração. E Romanos, o capítulo 1, verso 21 diz: porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Isso é fruto da incredulidade. Quando o nosso pensamento se torna fútil, o nosso coração se obscurece, ele se torna menos parecido com aquilo que Deus quer que sejamos. E uma nova vida com fé em Cristo Jesus vai produzir um coração manso, um coração ensinável, vai produzir os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo produz na vida das pessoas. E se há incredulidade, não há espaço para esses frutos do Espírito. Precisamos estar atentos para que, em nome de Jesus, a partir de hoje, você combata a incredulidade na sua mente e no seu coração. E vamos lá. Então, tá bom, Andressa, eu já entendi que eu preciso combater a incredulidade. Como vou fazer isso? Vamos começar aumentando a medida da sua fé. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, primeiro é preciso saber o que é fé, a prova do que nós esperamos. E o que nós esperamos? Nós esperamos o cumprimento das promessas que o Senhor já fez para a nossa vida e consumou na cruz do Calvário. Então, é isso que nós esperamos. A prova das coisas que não vemos é que nós vamos, em nome de Jesus, ver aquilo que o Senhor já nos prometeu como realidade na nossa vida. Então, aumente a medida da sua fé para combater a incredulidade. A fé não é acreditar no óbvio. O que seria o óbvio? O óbvio é acreditar que se você tomar um medicamento para dor de cabeça, em algumas horas ou em algum período de tempo, essa dor de cabeça vai passar. Isso foi pela fé? Não, isso é o óbvio. Se você tomou o medicamento, a chance daquela dor passar é bem grande. Então, isso não é fé. Isso é óbvio, isso é natural. A fé, ela move o sobrenatural. E o que é sobrenatural? É saber que pelo poder de Deus, uma pessoa pode ressuscitar dos mortos. Que pelo poder de Deus, alguém pode ter a sua visão restaurada. Que pelo poder do Espírito Santo, as pessoas podem ser libertas do seu antigo eu e também de castas demoníacas. Isso é sobrenatural. Há algum medicamento que você possa tomar ou algo que você possa fazer para isso acontecer? Não, mas o Senhor, que detém todo o poder e autoridade, Ele pode e Ele faz. Isso é fé. Vamos lá. Então, o primeiro ponto importante para que a gente combata a incredulidade é aumentar o nível, a medida da sua fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção para o que você tem dado ouvidos. Preste atenção quais têm sido as suas fontes de inspiração. Do que você tem se alimentado? Da água pura que desce do trono de Deus ou de águas rotas, de qualquer outra fonte? Então, precisamos nos alimentar, ouvir aquilo que vai produzir em nós conhecimento na verdade e, por consequência, fé. Rejeite, número 2. Rejeite todo pensamento mentiroso que promove dúvida. E o que seria isso? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E esse versículo é maravilhoso porque a instrução do Senhor é clara. O que nós precisamos fazer primeiro, então, para rejeitar pensamentos mentirosos que vão gerar dúvida? Primeiro, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus.
todo argumento que fizer base para uma opinião sua, para um valor seu, precisa estar embasado na palavra de Deus. Tudo que estiver fora da palavra deve ser destruído. Ou seja, todo o seu pensamento deve ser levado cativo a Deus. E você deve tornar o seu pensamento obediente a Cristo. O seu pensamento vai naturalmente obedecer a Cristo? Não, ele não vai obedecer a Cristo. Você, em sã consciência e num posicionamento de filho de Deus, deve tornar o seu pensamento obediente a Cristo. As ideias mirabolantes que surgem, os preceitos que você sabe que são contra a palavra de Deus, eles virão e eles permearão o seu pensamento. Mas você, enquanto filho, vai fazer o quê? Tornar o seu pensamento obediente a Cristo. E somente a Ele. Para que toda a incredulidade, toda a dúvida possam ser sanados, arrancados do seu entendimento. A terceira, ore. Quanto mais você se relacionar com Cristo, mais você conhece e confia nele. Isso é muito importante. A oração é fundamental para o relacionamento. Nós precisamos conversar com o nosso Pai, com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Ele intimamente, para que possamos conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o desejamos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós confiamos nele. Agora, é difícil confiar em alguém que você não conhece? É difícil colocar o seu coração, colocar a sua fé em alguém com quem você não se relaciona. É preciso ter um relacionamento íntimo, estreito com o Senhor, para que você confie nele de todo o coração e entregue a Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ore. Ore quantas vezes você quiser. Ore no seu quarto, ore fora do seu quarto, ore na sua casa, ore pela sua família, chame os seus pais, peça se você pode orar por eles. É hora de você se levantar e se manifestar como filho amado do Senhor, no meio de uma geração que precisa de vida. Nós temos a vida de Deus em nós, e o que nós estamos fazendo com isso? Estamos retendo para nós mesmos ou nós estamos transbordando essa vida e fazendo esse rio fluir cada vez mais? Foi para isso que Ele nos chamou. Nós somos salvos para salvar, capacitados para que nós venhamos a capacitar os demais. É isso que o Senhor faz. Ele não escolhe os preparados, mas Ele prepara os escolhidos. Ore ao seu Deus e Ele te recompensará. Vamos lá. Lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, obrigada. Vamos ler de novo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vocês percebem o quanto é maravilhoso quando nós servimos a um Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente. Um Deus detalhista, um Deus que planeja as coisas do início ao fim e que continua sendo Deus, que continua sendo bom, que continua detendo o poder e o domínio sobre tudo. É impressionante conhecer ao Senhor e depositar a sua confiança nele, os seus anseios, que as suas petições sejam conhecidas em Deus, mas não pelo tanto que você reclama dos seus pais, não pelo tanto que você reclama da sua conta bancária, não pelo tanto que você reclama da sua mesada, ou seja, do que for, do seu celular. Vejo muitos reclamando do celular. Não, as suas reclamações não ajudam e não mudam o ambiente. Muito pelo contrário, elas pioram, elas contaminam as pessoas que estão ao redor. E a gente já está cheio de contaminação, certo? Que você seja um agente de transformação e não de contaminação. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que significa a paz de Deus, que excede todo o entendimento? Quer dizer que é uma paz que não se explica. E o que é uma paz que não se explica? É a paz que eu estou sentindo no meio de uma pandemia.
É a paz que você está sentindo no meio de águas turbulentas. É a paz que a sua família sente no meio de um furacão de informações. Essa é a paz que excede todo entendimento. É uma paz que não tem explicação. A paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Vocês conseguem pensar nisso? Essa paz vai guardar o seu coração, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente do tamanho do gigante. Se você se relaciona com Deus, essa paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, que é o único lugar seguro para se estar. Então, a próxima arma contra a incredulidade é, a que eu gosto muito, estude a palavra do Senhor. Estude, leia, faça perguntas para o pastor Alexandre, manda para ele no WhatsApp, faça perguntas para quem você quiser. Estude a palavra do Senhor, tenha interesse por ela. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz separação entre a alma e o espírito, de juntas e medulas. Gente, olha o quanto ela é afiada e poderosa para nos tornar ainda melhores e trazer à luz aquilo que precisa ser melhorado dentro de nós. Estude a palavra do Senhor e conheça o autor que inspirou cada letra escrita ali. Não basta você conhecer e estudar a palavra do Senhor como alguém que quer estudar um livro. Isso não vai ser eficaz. Mas se você estudar a palavra do Senhor com amor, com zelo, querendo conhecer o autor que inspirou de Gênesis a Apocalipse, meu querido, você vai experimentar o maior romper da sua história por conhecer o autor e consumador da sua fé. Ele está ali, ele já disse tudo antes de acontecer, para que nós estivéssemos seguros nele. Estude a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3... No capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, a palavra do Senhor prepara o homem de Deus para que ele seja apto, plenamente apto para toda boa obra. Quando nós somos chamados por Deus para sermos seus filhos, fomos atraídos pelo seu amor, nós fomos chamados para Ele para quê? Para toda boa obra. Agora, olhe para a sua vida nesta semana de lockdown parcial, essa semana que foi um pouco atípica. Olhe para as suas atitudes da semana. Você pode dizer que você está apto e plenamente preparado para toda boa obra? Porque se a sua resposta for sim, eu vou dizer para você, excelente, continue caminhando em conhecer o Senhor e a força do seu poder. Mas se você olhando para a sua semana, tem uma resposta um pouco duvidosa ou negativa, eu preciso te aconselhar a se relacionar com Deus de uma maneira mais séria, profunda e estreita. Por quê? Porque quando você se relacionar de verdade com Ele, de uma maneira mais responsável, de forma plena, querendo isso, o Senhor vai se revelar a você e a prova vai estar nas suas atitudes. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está em algum outro lugar, mas as pessoas ao seu redor precisam sentir a atmosfera diferente quando você está ali. Precisam sentir que há esperança, precisam sentir que há vida, precisam sentir que há palavras de amor, palavras de encorajamento, porque você foi chamado para toda boa obra. É simples, nós vamos vencer a incredulidade. Agora, analise todas as coisas e veja o que Deus diz sobre elas. Muitas vezes, nós conversamos com o Senhor, nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, intercedemos por pessoas, mas nós não perguntamos o que Ele tem a dizer sobre determinadas atitudes, sobre determinadas decisões da nossa vida. E é preciso analisar todas as coisas, desde um vídeo que você assiste na internet, até uma decisão importante sobre um trabalho ou alguma mudança maior, um relacionamento. Você precisa colocar isso
isso no critério da palavra do Senhor, sobre o que Ele tem a dizer para você naquele respeito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Vocês entenderam? Não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é como uma chama que arde dentro de nós. Não apague o Espírito Santo de dentro da sua vida. Não tratem com desprezo as profecias. Tudo aquilo que já foi dito a seu respeito e que você ainda não vê concretizado, não trate isso com desprezo. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você vai decidir pôr à prova e você vai decidir o que fica e o que sai. É sua responsabilidade de filho isso. Agora, não adianta a gente culpar a Deus sobre coisas que nós não perguntamos se Ele estava edificando conosco. Porque nós já sabemos que em vão vigia o sentinela se o Senhor não vigiar a cidade. Então, coisas que nós não perguntamos ao Senhor se era da sua vontade e não aguardamos o retorno dele sobre aquilo, o sinal pela resposta dele, ou o direcionamento remo do que deveríamos fazer, não adianta culparmos a Deus por essas coisas. É nossa responsabilidade. Olha aqui, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você põe à prova, você decide se quer pôr à prova ou não, e você decide o que fica e o que sai. Então, pense muito bem sobre o que você tem permitido que permeie a sua vida, sobre o que você tem permitido que entre no teu coração, que faça parte dos teus planos, dos teus sentimentos, daquilo que há de mais precioso, porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você tem guardado o teu coração em Jesus Cristo? Você tem perguntado a Ele quem deve permanecer e quem deve sair? E quando Ele te responde, você tem obedecido e escolhido aquilo que Ele te direcionou? Isso é importante para que você combata a incredulidade. E exercite a gratidão. Pessoal, quando nós somos incrédulos, duvidamos, murmuramos, nós temos a tendência de sermos ingratos. E lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Novamente, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós agradecemos a Deus no meio dessa pandemia toda, porque não nos faltou alimento, porque nós estamos vestidos com roupas limpas, porque há luz, água, um sabonete cheiroso no seu banheiro. Você tem agradecido ao Senhor por essas pequenas coisas e demonstrado a vida de Deus através desta gratidão. Nós precisamos ser gratos, porque a incredulidade ela vai demonstrar que ainda existe ingratidão. A incredulidade vai fazer com que essa raiz esteja profundamente plantada no seu coração e vai te roubar, entre aspas, alegrias que poderiam ser coisas pequenas aos olhos das pessoas que não entendem ou que não têm Jesus, mas que para você, que é grato, o Senhor tem dado, tem feito, tem provido, dos mínimos detalhes até as mais elaboradas, como, por exemplo, o fôlego de vida. Se você está me ouvindo hoje, em qualquer lugar, na sua casa ou em outro lugar, é porque o Senhor proporcionou o fôlego de vida. Ele te deu audição, Ele te deu saúde para que você estivesse aí ouvindo essa mensagem. Por favor, seja grato ao Senhor. Exercite a gratidão. Exercita a tua fé em gratidão. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus
caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você consegue reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos? Você consegue reconhecer a graça, o favor, o cuidado dEle em todos os seus caminhos? Seja nos seus caminhos de estudo, seja nos seus caminhos de escola, seja no seu caminho de faculdade, seja no seu caminho de namoro, relacionamento. Você consegue reconhecer o Senhor no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com o relacionamento de familiares? Você consegue reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos? Porque se você conseguir, Ele endireitará as suas veredas. É a palavra do Senhor. Ele vai endireitar. É Ele quem faz isso quando você decide reconhecer. Quando você começa a olhar com mais critério para a sua vida e começa a reconhecer o Senhor em tudo que faz. Vocês conhecem aquele versículo que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até que seja dia perfeito. Então, que a sua vida possa brilhar mais e mais até que você chegue à plenitude do homem e da mulher que o Senhor quer que você seja. Até que você saia da estatura de criança e passe para a estatura de varão perfeito, chamado e capacitado pelo Senhor. É importante que você reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Pare de tentar reconhecer os seus amigos em todos os seus caminhos. Para de tentar reconhecer a aprovação de alguém que não foi instituído como autoridade do Senhor para a sua vida em todos os seus caminhos. Pare de tentar reconhecer características que não fluem do trono de Deus nos teus caminhos, mas reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aquilo que ainda te dá medo, aquilo que ainda te traz pavor, aquilo que faz o teu coração ficar ansioso e que tira o teu sono, Ele endireitará as tuas veredas. Confia nele, coloca sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de você e ele tem cuidado muito antes de você reconhecer o cuidado dele. Desde antes de você ser formado no ventre dos seus pais, da sua mãe, de saber que ela estava grávida ou não, o Senhor já cuidava de você, já zelava pela sua vida, Ele já sabia o que aconteceria nesse ano, Ele sabia de todas as tempestades pelas quais você passaria, e Ele está com você. Nós temos a certeza porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de verdade, você não precisa de mais nada, se o Senhor estiver no barco com você. Você não precisa de um mar calmo, você não precisa de um bom piloto, você não precisa saber a rota. Se o Senhor está no barco contigo, como Ele disse que estaria, você está segura e vocês vão aproveitar a paz que excede todo o entendimento. É importante nós termos essa consciência, porque o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não são adoradores que o adoram quando tudo está bem ou quando as coisas estão como deveriam aos nossos olhos, mas são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Entenda que adorar ao Senhor em espírito e em verdade independe do que você está passando, é a despeito disso. Não tem nada a ver com as suas conquistas, não tem nada a ver com o que os seus olhos enxergam, tem a ver com o Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. O Senhor tem falado contigo, que está com você, e quanto o teu entendimento tem dado importância para isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram ainda. Ele está com você. Os dias ainda não se findaram. Ele está com você. Ele disse que estaria e Ele cumpre a sua palavra. Independente daquilo que você faz, independente do que você espera, Ele é convosco. Confia. Creia, há um Deus sobre toda essa circunstância, há um Deus regendo cada detalhe da sua vida. Aproveite os processos e cresça com eles. É hora de amadurecer.
quando eu era menino, eu falava como menino e agia como menino, mas agora que deixei de ser menino, eu deixo para trás as coisas de menino. Entende? É hora de deixar para trás as futilidades, é hora de deixar para trás tudo aquilo que tem feito o teu coração ainda estremecer na incredulidade. Há um momento certo para todas as coisas e há um propósito determinado para tudo debaixo do céu. Há um Deus que te conhece, que te ama, que deu a sua vida por você. Por favor, não rejeite ao Senhor, não rejeita o chamado de Deus para a sua vida, não rejeita as palavras de vida eterna que Ele já confiou a você. Creia naquele que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, e comece a agir segundo o que Ele tem falado para você, e não com o que os teus olhos estão vendo, com a tua alimentação, com a tua pequenez, com os teus receios. Ele é Senhor, e Ele te prepara. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Nós sabemos disso. Você tem sido afiado, preparado para o momento certo, para que você esteja pronto para receber o cumprimento das promessas. Creia no Senhor. Se você puder, baixe a sua cabeça aí no seu lugar. Vamos orar a Ele agradecendo, porque nós aprendemos hoje que precisamos combater a incredulidade. Queridos, há um solo fértil para o milagre no meio dessa pandemia. Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando Jesus é batizado, e aí desce como uma pomba o Espírito e fala, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E o Espírito, ele conduz Jesus Cristo ao deserto. Ele não conduziu Jesus para uma mesa farta, cheia de pessoas abanando ele. Ele não conduziu Jesus para qualquer outro lugar, senão o deserto. Então, nesse período de deserto, que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus. Que nós possamos aprender a nos deleitar no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Não tem nada a ver com você, mas com o Deus que te fez a promessa. Creia, porque isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos agradar ao Senhor, então se você puder, por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e fale ao Senhor contra a incredulidade, que nós detectamos quanto ela é prejudicial e como ela limita o agir do Senhor na nossa vida. Paizinho querido, eu te agradeço. Eu te agradeço porque nenhuma palavra minha, Senhor, mas tudo que é teu fluiu hoje aqui. Eu te agradeço porque nenhuma autoridade eu tenho, mas tu tens toda a autoridade sobre céus, terra e o que há debaixo da terra. E é na autoridade de Jesus Cristo, o teu Filho, que eu peço, olha para cada uma das pessoas que nesse momento curvaram as suas cabeças e estão reconhecendo que a incredulidade ainda habita no coração delas. Pai, pelo Teu Espírito Santo, entra nesses quartos escuros, Senhor, trazendo a Tua luz, fortalece os nossos pés e faz-nos andar pelos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas se o Senhor estiver conosco, nada poderá nos deter. Pai, nós estamos aqui crendo que tudo que ouvimos será em nome de Jesus como uma boa semente plantada no nosso coração, e ela vai começar a criar raízes, porque o Senhor fará descer sobre nós a tua chuva, e ela começará a brotar lá dentro, e ela vai criar raízes fundas, e ela vai produzir frutos que agradam ao Senhor. Nós não queremos ser como as pessoas que moravam na cidade em que Jesus nasceu, que impressionaram o Senhor pela sua incredulidade. Nós queremos impressionar o Senhor pela fé que temos e pela confiança que aprendemos com o Senhor ao longo da nossa caminhada. Ajuda-nos na caminhada de fé, Senhor. Tira de nós tudo que há de mal e coloca em nós o Teu Santo Espírito para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Não limitados, Senhor, por uma pandemia, não limitados pela incredulidade, não limitados pelos nossos desejos, mas em nome de Jesus, com campos amplos, uma visão aberta de quem é o Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Traz à nossa memória as Tuas promessas, as promessas que o Senhor fez a cada um de nós e que nós ainda não as vimos, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, pela fé, nós já possamos agradar ao Senhor com a nossa gratidão pelo que os nossos olhos verão em Ti, Jesus. Obrigada, porque a Tua palavra nos diz
Quando alguns discípulos voltaram maravilhados, porque os demônios se submetiam a eles. E Jesus disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio. Não fiquem espantados ou admirados, porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pai, nós temos essa esperança de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e de que mais hora, menos hora, nós veremos os céus abertos e o teu Filho, Jesus Cristo, descendo com poder e grande glória, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem tristeza, nem dúvida, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o Senhor faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus, fortaleça-nos em Ti, Senhor, ajuda-nos a descansar em Ti, Jesus. Nós precisamos do Teu descanso, porque não podemos depender daquilo que vemos ao nosso redor para descansar, mas nós podemos confiar naquilo que o Senhor nos prometeu e descansar, independente da circunstância. Olha para cada família que está conectada nesse link, Senhor. Entra com a Tua provisão, seja ela financeira, seja ela emocional, psicológica, seja de saúde física, mental. Entra, Pai querido, e faz morada, porque é o que nós queremos. Nós queremos ser a casa onde o Senhor gosta de estar. Senhor, eu também já te agradeço pelas ofertas. Eu te agradeço porque o Teu povo tem sido fiel, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de poucos recursos, o Teu povo tem mostrado fidelidade em forma de gratidão a Ti. Senhor, não é que queremos fazer algum tipo de barganha, muito pelo contrário. As nossas ofertas, dízimos, primícias, são para agradecer ao Senhor pelo que Tu já tens feito. Não esperando algo em troca, Jesus, mas na certeza de que tudo que o Senhor fez, o que nós devolvemos é pouco, é quase insignificante perto de tudo que o Senhor tem nos dado, perto daquilo que o dinheiro sequer pode comprar, a vida. Obrigada, Senhor. Continua capacitando os Teus servos com fidelidade, com um coração grato, para que em nome do Teu Filho eles possam ajudar nos mantimentos da Tua casa. Obrigada porque nós pertencemos a uma igreja que se preocupa com as pessoas e que tem mantido os cultos online. Obrigada, Senhor, pelos pastores dessa igreja. Obrigada pelas pessoas da equipe técnica que têm trabalhado com afinco e com dedicação. Cuida de cada um deles. Provê, Senhor, da Tua alegria na vida deles. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te somos infinitamente gratos, Deus. Amém. Bom, olha, ainda bem que eu abri o olho, hein, gente? Eu estava quase caindo aqui. Eu agradeço a todo mundo que ficou presente nessa live. Temos também os dados bancários, tá? Tem o Pix, tem os outros dados para que você possa continuar agradecendo ao Senhor com seus dízimos, ofertas, com a tua primícia. Venha, faça parte. Sempre que você ver os links da igreja, compartilhe esses links, faça com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, porque hoje é o que nós precisamos. Às vezes fica fácil a gente compartilhar um link do Covid ou de qualquer outra notícia que surge, e um link da igreja a gente fica meio receoso. Compartilha, é vida, vem do trono de Deus, amém? Obrigada pela presença de todos, Deus abençoe.